Sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Fernando Pessoa. Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente com vocês. Hoje então, como um prolongamento do vídeo anterior a respeito da literatura e a animalidade, prossigo pensando ainda na Metamorfose de Franz Kafka, tentando traçar aqui qual seria o perfil humano, se é que é possível, né, a partir de uma perspectiva humanista, entender a metamorfose e o personagem Gregor Samsa. Se você gostar desse vídeo, né, recomenda para outras pessoas, para que esse canal tenha maior relevância e chegue a outras pessoas. Então, se nós rastrearmos, pessoal, a visão humanista no Ocidente, dentro da filosofia, nós vamos chegar inevitavelmente aos gregos, né? E aí, em especial, Aristóteles, nós temos alguns conceitos que são fundamentais para se compreender a noção de ser humano para nós desde muito tempo e até meados do século passado, quando essa visão vem sendo, até o presente momento, né, relativizada ou mesmo desconstruída, como nós vimos no vídeo passado, né, a respeito da literatura e animalidade. Sendo assim, o que nós encontramos em Aristóteles? Nós temos lá aquela definição inicial, né, que o ser humano seria aquele que possui as três almas. A alma mais elementar, vegetativa, depois a alma sensitiva e, por último, a alma intelectiva, ou a alma racional, né? Platão também tem uma subdivisão muito semelhante a essa, me parece que a de Aristóteles é mais refinada e sutil. Esse plus, essa alma intelectiva, seria então esse elemento racional e que por isso mesmo nos traz a própria vida moral também, uma vez que só há moralidade se houver racionalidade nessa visão do Aristóteles, né? Se nós olharmos para Gregor Samsa, ele possui e continua possuindo essas três almas até o fim da história. Continua tendo a alma vegetativa porque ele se nutre, continua tendo a alma sensitiva porque ele ainda tem alguns aspectos sensoriais, embora os cinco sentidos para ele sejam modificados durante a história, a visão dele fica ruim, o tato dele se modifica na medida em que o corpo também é um corpo estranho, a audição fica mais acurada, ele começa a ter uma sensibilidade muito maior. Isso, prova disso é que no fim da primeira parte ele fica muito incomodado com os assovios, né? com os silvos, melhor dizendo, do pai, né? E tocando para dentro, né, empurrando ali, como que aprisionando o próprio filho no seu próprio quarto. Nós temos o paladar se modificando sensivelmente, né, ele deixa de gostar do seu leitinho e passa a gostar de restos, né, de lavagem, né, uma espécie de lavagem para porco, né, aquilo que ele atrai, né, o queijo amanhecido, o queijo já há 2 dias já estava saturado, para ele fica atraente, né? Provavelmente também pelo olfato modificado. Ou seja, a alma sensitiva ele possui também. E a alma intelectiva também, né? O problema é que somente nós, leitores, somente o livro consegue assegurar essa existência, né, da alma intelectiva ainda em Gregor Samsa. Por outro lado, ainda em Aristóteles, nós temos o conceito do zoopolitikon, né? Segundo Aristóteles, um dos traços distintivos fundamentais do ser humano é a necessidade, mais do que a possibilidade, a necessidade do ser humano de conviver em sociedade, a sua vida política, né? Animal zoon politikon, a vida política, que também é traduzido enormemente como animal social, né? Embora a Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, faça uma distinção importante entre esses dois termos, eu não farei agora, porque não é o objeto em análise, né? A partir da primeira parte, né, no fim da primeira parte, com a figura do gerente, o Gregor Samsa deixa de ter esse zoopolitikon, né, deixa de ter essa vida política, essa vida social. A saída, né, repentina, abrupta e também muito amedrontada do gerente, né, na medida em que ele consegue enxergar, cruzar o olhar com o Gregor, representa, né, nessa primeira parte o fim da vida laboral do Gregor, por extensão, o fim da vida pública dele. E agora, a única vida que lhe compete, a única vida que ficou ainda restante para ele é a vida no seio familiar, que a gente vê na segunda parte, também há uma expulsão desse mundo familiar. E cada uma das três partes, né, representa uma espécie de expulsão,
uma espécie de fim, né, representado em cada uma das partes, progressivamente e decadentemente, né, dentro da vida do Gregor Samsa. Zoopolítico ele deixa de ser, e por extensão também, a sua capacidade de fazer aquilo que se chama do homo faber, aí já não é Aristóteles, né? Nós temos o Henri Bergson, que especialmente vai olhar para a questão do homo faber, que é justamente a capacidade que o ser humano tem de fazer, de criar utensílios, e esses utensílios também gerarem, né, produzirem novos utensílios. Gregor Samsa, com o fim da sua vida política, do Zoopolítico, também deixa o homo faber de lado. E é importante, então, perceber que a sua utilidade, a sua vida útil, deixa de existir nesse momento para a família também. E por essa razão, Modesto Carone, na introdução a essa edição que eu tenho do Essencial do Franz Kafka, aponta que essa história, a história A Metamorfose, trata de uma tragédia familiar. Ou seja, nós temos aqui também não só uma transformação, uma metamorfose do próprio Gregor Samsa, mas uma transformação da família. Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer comunicação humana imediata ligada à vida uniforme da família devia ter confundido seu juízo no decorrer desses 2 meses, pois não podia explicar de outro modo que tivesse podido exigir a sério que seu quarto fosse esvaziado. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano? De fato, agora já estava próximo de esquecer, e só a voz da mãe, que havia muito tempo não escutava, o havia sacudido. Nada deveria ser afastado, tudo deveria permanecer. Não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre o seu estado, e se os móveis o impediam de rastejar em rodas sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. Hannah Arendt, lá no livro A Condição Humana, citado há pouco, aponta que o homo faber, essa parcela do ser humano, né, que produz coisas, que é capaz de produzir utensílios, esse homo faber é sempre visto como um meio para atingir alguma coisa, e não visto, então, o ser humano como um fim em si mesmo. É interessante perceber, então, que o Gregor Samsa, de uma hora para outra, deixa de possuir, como eu disse, né, no bloco anterior, esse homo faber, essa capacidade de produzir utensílios. Por isso mesmo, ele deixa de ser um meio, né, ele deixa de ser o provedor da casa. E ele era, então, objetivamente, o meio pelo qual os 3 familiares, né, mãe, pai e irmã, alcançavam um certo conforto, do qual se orgulhava muito, inclusive, o próprio Gregor, a partir do seu próprio relato, né? Sendo assim, ele deixa de ser um meio e passa a ser um fim em si mesmo. E acaba sendo o seu próprio fim, tomado agora, né, tomada a palavra fim, na sua outra acepção, e não como finalidade, mas o fim mesmo, né? Ele acaba sendo, então, um peso morto dentro da casa. Voltando a Aristóteles, né? Se zoopolítico ele não é mais, ele continua sendo ainda aquilo que Aristóteles chama, ele ainda possui, melhor dizendo, um bios teoréticos, ou seja, de novo, né, são 3 vidas, 3 bios para Aristóteles. Tem uma vida prazerosa, que são alcançáveis, por exemplo, com a fruição do belo, tem a vida política e tem a bios teoréticos, que é a vida contemplativa. Gregor continua ainda tendo a bios teoréticas até o último suspiro. E, de novo, somente nós, somente o livro consegue assegurar e vislumbrar, consegue encontrar essa bios teoréticos até o último suspiro. E é interessante, né, que normalmente quando se pensa no traço fundamental do ser humano, nos definimos como animais racionais, que normalmente é uma tradução de uma expressão grega do Aristóteles, que é zoon logon ecos, ou seja, o animal capaz de fala. E aí, voltando para Gregor Samsa, ele continua ainda sendo um animal capaz de fala? Sim e não. Por quê? Porque ele continua dizendo coisas, mas nós não encontramos mais essa fala num nível humano que possa ser compreendido por outras pessoas.
problema da incomunicabilidade é posto já nas primeiras páginas da novela A Metamorfose, e isso está relacionado também com o zoopolítico, né? Com a ausência de convívio social, mesmo no nível intrafamiliar, dentro da casa. Isso faz também, então, com que nós olhemos para essa característica do animal capaz de fala e repensemos, então, as próprias categorias que dão esse humanismo aristotélico e o que nos faz repensar a própria noção de humano. O que é o humano, então, dentro desse círculo familiar em que Gregor Samsa continua tendo uma empatia muito grande pela família, uma empatia, é preciso dizer, absurdamente humana. Por outro lado, aqueles três, no nível familiar, que são considerados plenamente humanos porque têm corpos humanos, têm uma existência política, né, no nível aristotélico, porque voltam a trabalhar os três. E o único, então, que não é mais zoopolítico e que não é mais capaz de fala num nível comunicacional com as outras pessoas, quem é humano aqui? Tá? Basta ler a Metamorfose para perceber claramente que a personagem mais humana de toda essa história se chama Gregor Samsa. E aí a pergunta é, o que é o humano?